a Bíblia e a Pílula Azul. Quero começar dizendo que eu creio na Escritura Sagrada, em toda ela, sua revelação e sabedoria. Eu a procuro manter como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Porém vejo que a Bíblia é pílula azul da realidade existencial religiosa paralela. Por isso mesmo essa reflexão tardia, não porém sem utilidade, a mente em estado de renovação pelo Espírito do Evangelho, tem constructors, todos os dias, ela reconhece sua existência inacabada e por isso mesmo, está sempre em desenvolvimento. Contudo nosso estado de consciência ingênua, com sua inteligibilidade mágica, fantasiosa, improficiente para com o Evangelho, como sua verdadeira realidade, engana toda alma que é salva em Cristo, vai conceder a mentira de que ela está consumada, plena, acabada, pronta, completa e nada lhes faltando, por causa do preenchimento contínuo da sua enganosa religião. A questão aqui é esse tal preenchimento, como alimento religioso, como comida para essa alma, essa dieta precisa ser questionada. Quem se alimenta de engano e mentiras, como pode crer que vive a verdade? É loucura, é tolice, é sandice colossal. A Bíblia como livro do jeito que o conhecemos, na sua estrutura organizacional e constituição totalizada, é uma obra do intelecto católico romano, realização da inteligência sistemática de Roma, na sua expertise de poder. A Bíblia foi organizada assim para alimentar a idealização religiosa política romana universal, visava uma dominação cultural milenar, o objetivo era esse, não era levar as almas aos pés de Cristo, não mesmo. Bem essa malícia do propósito e produção deste livro, é desconhecido dos cristãos na sua maioria, aliás, essa maioria mal lê esse livro, que é seduzida a acreditar como verdade, infalível, inquestionável etc, etc. Muita tolice envolve a prática da fé por milhares dos que se dizem crer, e que são crentes. A fácil manipulação na qual caíram no presente século se deve a isso, em parte é porque a religião os produz para isso também. Os cristãos não conhecem a Bíblia e sua história, nem a história também, que envolve a consagração desse livro cuidadosamente idealizado do primeiro ao último livro, sim de uma capa a outra. Ele é responsável sim, pela formação da consciência religiosa ingênua, é o alimento dela. Eu creio e reconheço que essa não é a verdadeira natureza da Escritura Sagrada, nem seu objetivo no espírito do Evangelho em Cristo. O atual arranjamento que ela tem, ganhado da religião universal católica romana, da qual a reforma protestante geradora dos evangélicos, é um acidental desdobramento. Hoje não muito diferente da sua mãe, os reformados sofrem os mesmos cismas, quase que anuais, em ramificações macro e microexistentes. Bem, milhões de pessoas hoje, fazem da Bíblia a pílula azul, entenda, não é a Bíblia em si, a pílula azul, é o que fazem dela, a Bíblia. E por isso tem o mesmo efeito para a mente iludida, capturada pela religião, permite crer ou acreditar no que se quer, não é isso que se assiste hoje na televisão e programas religiosos semanais. A religião desenvolveu essa prática, ela é serva do sistema mundano maior, e o religioso como um drogado viciado em qualquer droga, vê nela, seu Senhor Jesus e todos os seus santos particulares, do jeito, da cor e da forma que querem enxergar, sinto ter que dizer. Jesus seus apóstolos inclusive Paulo, jamais fizeram isso, que fazemos nós todos os cristãos. Eu espero que você esteja me compreendendo até aqui. Tem algo muito errado com a religiosidade universal moderna. Sim, existe uma tensão entre a revelação e a realidade da fé cristã mundial. Deram ao livro Bíblia uma realidade que ele não tem, é um totem da religião cristã judaica, etc. Isso deveria ser fácil de ver, não tivessem costurado de novo o véu que Deus do céu, um dia rasgou de alto a baixo. Os homens costuraram o véu, e fizeram o pior com ele, encobrir a nova revelação de Deus no Filho unigênito. Paulo o apóstolo fala disso na sua segunda carta à igreja de Corinto. Recomendo a leitura desse texto, o que na verdade é chão, é o solo do que digo e te escrevo aqui. Sem ele, o que digo, nenhuma firmeza teria, em minha própria alma. A religiosidade cristã institucionalizada por Roma, manteve o antigo véu, isso porque seu objetivo sempre foi fazer o mesmo que os fariseus em Israel, nos dias de Jesus na carne, que era controlar e dominar todo o povo. Veja de que todas as guerras empreendidas pela religião, tiveram como objeto a manutenção ou aquisição do poder, da riqueza, do controle e da glória dos homens. As contendas evangélicas de hoje são pelas mesmas coisas,
Se não fosse, eu me retrataria com você, meu irmão e minha irmã. Desvelar a realidade paralela requer essa reflexão também. É preciso rever tudo o que nos ensinaram. Desde a chegada de Cabral ao Brasil, é preciso ser revisado. Porém, se você escolher a pílula azul, significa que escolhe deixar tudo exatamente como está, para a sua vida e existência. Se conscientizar da realidade, então exigirá fazer perguntas à Bíblia. Eu perguntei a ela, como ela se revela a si mesma dentro dela. Como ela existiu nas primeiras igrejas. Pois a Escritura Sagrada esteve lá, então como era isso? Do processo de canonização, eu procurei pela direção do Espírito Santo na idealização política filosófica, em toda a tensão religiosa romana. Complicado, não? Tais questões hoje requerem uma vida inteira de trabalho, eu sei, no entanto tudo é possível a Deus, Ele é capaz de nos esclarecer todas as coisas. Como súmula de tudo, irmãos e irmãs, amados e amadas no Senhor, restará a consciência buscar a realidade das Escrituras, como houve em Jesus, nos seus discípulos e apóstolos, mas principalmente em Paulo. Ele foi escolhido por Deus e dado como modelo para os gentios ou povos. A Bíblia Sagrada, o livro dos livros como conhecemos, foi idealizado em sua organização pelos intelectuais romanos, para a pavimentação da consciência religiosa paralela a toda a verdade, que é Cristo Jesus, o Espírito ressurreto. Você pode se perguntar como seria isso. Logo, a Escritura, ela é inspirada por Deus, sim, sabemos, e é bíblica essa afirmativa. Receio de ter que te dizer o que está dito da Escritura, nela mesma, não cabe para o livro Bíblia em sua constituição religiosa como temos hoje. Precisamos discernir e compreender exatamente essa sua idealização religiosa. Essa idealização religiosa romana está longe do pendor do Espírito ou da vontade dele para a Escritura Sagrada. Pergunto-lhe, a partir de quando a religião usou dela legitimamente, sob a direção do Espírito Santo, na dominação do mundo político e militarmente? Se você tem alguma dúvida sobre isso, então precisa também aceitar que Cristo teria se tornado ministro do pecado e da injustiça. Na organização capciosa dos livros fora da ordem cronológica, na subtração de cada livro que esteve no poder dos seus destinatários originais, os operários católicos envolvidos nessa obra foram separados diretamente pelo Espírito Santo. Foi mesmo esse plano do Espírito Santo, em inspirar a Escritura inteira, para servir de instrumento de poder ao imperador que a usou, sendo um adorador do sol, por toda a sua vida. O que você pensa disso? Se Jesus inspirasse tal uso da Escritura, não teria ele enviado uma carta apenas para 7 igrejas da Ásia. O leitor atento deveria fazer tais perguntas à Bíblia Sagrada. No entanto, não fazem, como se tudo estivesse correto na crença deles. Os pensadores católicos em toda essa sacada fizeram parecer tolos todos os escritores usados por Deus na confecção dela em seu ambiente e território de origem. No registro do texto inspirado do Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo, o mais produtivo escritor da Nova Aliança, ficou como um tolo, esquecido e sufocado, nos escombros de Pedro, e os leitores da Bíblia mal conseguem enxergar isso hoje. Por isso também não discernem a graça triunfal em Cristo Jesus revelado por Paulo para os povos, os gentios. O que você acha de tudo o que te digo aqui? Saber tudo isso muda alguma coisa em você? A priori, eu acredito que não. Essas sementes requerem um tempo. Você vai ter que escolher a pílula vermelha. Você ainda não consegue ver nada. Está tudo muito nublado. A religião mantém a cortina de fumaça sobre, em frente, diante, após e perante você. Todo mundo está nesta mesma condição. Mas, sendo seus olhos abertos, podem ver enfim, o que vê a multidão, que vem marchando para fora da religião institucional. Eles veem Jesus caminhando do lado de fora, levando sozinho seu vitupério e vergonha, mas caminha lá fora, na leveza da liberdade dos filhos de Deus, libertos do mundo pela comunhão com o sagrado transcendente. É interessante que, a luz do Evangelho não houve nem haverá jamais na religião. A luz que há na religião é somente a ideia desta, é somente aparência, uma simulação paralela, que sequestra as emoções, iludindo os corações, mas não sacia da verdade.
Agora com você, mediante tudo que você ouviu aqui, a pílula vermelha será sua busca pelo saber, sua procura por conhecimento histórico e existencial das informações recebidas agora. Transforme-se pela renovação da sua mente em constante desenvolvimento. Não se permita a permanência na atrofia da mente religiosa. A religião te cultivará sempre como um bonsai, sempre te apequenando em detrimento dela própria. Pense rápido, pense e haja agora mesmo. Que Deus em Cristo no Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Que a Jesus, paz e bem no Senhor, o Eterno,